Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, com a vida e com a casa de vocês. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica, onde nós, a cada semana, nos encontramos, nos reunimos aqui na casa de Deus para aprendermos a sua palavra. Rodiel, seja bem-vindo. Eu quero agradecer a Deus, junto com vocês, pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, não é isso, Carlos? De estarmos juntos aqui reunidos. Agradecer por este dia tão lindo, este domingo tão ensolarado, quando neste mês nós tivemos que muitas vezes adiar o dia da escola, o dia da aula, porque nós tínhamos chuvas torrenciais e a gente não podia estar juntos aqui. Mas graças a Deus, Ele tem mandado no dia de hoje um sol lindo, um céu de brigadeiro. E graças a Deus, hoje nós podemos todos estar juntos aqui. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, receba a nossa mais sincera e profunda gratidão pelo dia de paz que o Senhor nos concedeu. Uma tarde que já estamos aqui desfrutando na tua casa, junto com os teus filhos, para engrandecer, para enaltecer, para adorar o teu santo nome e aprender a tua palavra, meu Pai. Rogamos que o Divino Espírito Santo, que nos foi enviado para estar conosco, nós como igreja e cada um individualmente, como cristão e embaixadores do reino, que Ele traga sabedoria, traga graça, abra os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E nos dê entendimento, faça uso de mim, assim como falaste comigo, Senhor. Fala com o teu povo, que eu tenha facilidade de transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta, física ou eletrônica, deixe ela aberta aí, no livro de Josué, no capítulo 1. Nós já viajamos de Abraão até Josué. Nós entendemos todo o plano de Deus para o seu povo. Nós entendemos toda esta caminhada. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e agora nós estamos com este campeão de Deus chamado Josué. Já entendemos um pouco a vida de Josué. Já entendemos que há um propósito e um plano especial de Deus na vida deste homem que segue nos conselhos do seu líder, Moisés. E agora, ele tem diante de si, Zé, um grande desafio. Mas é um desafio enorme, Marconi. Porque herdar uma nação com mais de 2 milhões de pessoas para comandar é um desafio acima das forças de qualquer homem. Mas Josué, ele tem sido testado, tem sido provado e tem se mostrado até agora à altura desta liderança que ele foi colocado nas mãos. Mas hoje nós vamos assistir ele ser testado e provado mais uma vez, mas de uma forma que ele nunca tinha sido. E é exatamente... Está no carro, a chave da casa? Está no carro. E é exatamente dentro deste cenário que você vem comigo, às margens do Rio Jordão, acampados nas colinas,
antes mesmo de invadir esta terra, que é uma promessa de Deus para esta nação. Por isso, nós paramos na semana passada com a seguinte pergunta: por quê? Por que um homem como Josué, testado em todas as áreas da sua vida, na sua fidelidade, na sua fé, na sua força física, na sua coragem, no seu espírito de equipe, em tudo isso, Josué foi testado e foi aprovado, porque ele era o ajudante, ele era o auxiliar direto daquele que falava com Deus face a face, Moisés. Mas por que um homem como Josué, ele precisa ouvir de Deus, diretamente de Deus, a expressão: Josué, seja forte e corajoso? E não somente uma vez, mais de uma vez, Deus falou para ele: Josué, seja forte e corajoso. E eu deixei com vocês semana passada esta pergunta, não é? Eu espero que vocês tenham buscado resposta. Alguns já tinham, antes de sair já queriam me dizer. Eu disse: não conta nada agora, eu quero que você me diga na próxima semana na aula. Mas se você tem a resposta, se você tem uma ideia, você guarda ela aí, porque você vai ter a oportunidade de dizê-la, tá bom? Então vamos aqui continuar. Muito bem. Agora, o mais curioso, o mais intrigante, neste momento especial da vida de Josué, irmã Rosângela, é que ele está prestes, na obediência direta a Deus, ele está prestes a atravessar o Rio Jordão e invadir Canaã. E vocês sabem que se uma nação invade uma outra nação, uma outra terra, isso é um ato de guerra. Ele está pronto a declarar guerra aos cananitas e a todos os povos que moram ali. Josué vem de um histórico vitorioso. A nação de Israel, Fabiana, você já estudou e sabe, ele vem de sucessivas vitórias. Inclusive, recentemente, antes da morte de Moisés, eles lutam com os amalequitas e vencem. Um povo grande, forte, guerreiro, mas não foi páreo para Israel, Alexandre. E eles venceram, não é? E estão acampados ali, e agora ele tem o desafio de invadir. Mas o mais intrigante, quando você mergulha na história e você começa a perceber, e você fica ali do lado de Josué, e tentando entender o sentimento, as emoções daquele homem, e você fica pensando, ele fala diretamente com Deus, Deus fala diretamente com ele, e traz um conforto e um alento ao coração de um guerreiro, que sabe que vai enfrentar talvez as maiores batalhas da sua vida, porque ele não tem mais Moisés. Porque uma coisa, Odiel, é você estar sob os cuidados de alguém que fala face a face com Deus, de alguém que não teme nada, que tem resposta para todas as indagações e dúvidas da nação. Alguém que ele chegava junto e recebia as ordens, nem mesmo uma consulta, recebia as ordens. Por quê? Porque Moisés falava com Deus, o supremo criador de todas as coisas. Mas ele agora não tem mais esta pessoa em quem ele se amparar, em quem ele tirar uma dúvida, ele está só. E para mim o mais intrigante é que num momento como esse, Deus falando com Josué, ele não dá uma estratégia militar de combate. Ele
não dá nenhum manual de guerra a Josué. Quem sabe Josué, talvez, Marconi, esperasse que Deus dissesse: você vai agir dessa forma. Você vai usar tantos homens para isso, tantos para... Não, ele não diz isso. Ele simplesmente dá a ordem, que nós vimos semana passada. Deus dá a ordem a Josué e diz: prepare o povo, atravesse o rio e invada a terra que eu lhe darei. Esse foi as palavras de Deus para Josué. Agora, qual foi o elemento, ou qual foi a palavra, o que foi que Deus entregou a Josué depois de dar a ordem, depois de dizer invada? Deus entregou algo muito mais valioso do que qualquer outra coisa que um comandante militar pudesse ter, ou poderia ter. Deus entregou a Josué um elemento que ainda hoje ele faz diferença na sua e na minha vida. E Deus entregou claramente a Josué. E eu quero que você atente para o texto que nós vamos ler. E eu quero que você me responda: o que foi, que elemento é esse que vai tornar Josué um homem bem-sucedido, um homem vitorioso? Que elemento é esse? Ou seja, qual é a base do sucesso de Josué? Qual garantia, que segurança foi essa? O que é que Josué recebeu de Deus? E eu quero que vocês pensem um pouco. Você está com o seu texto aberto? Leia o texto. E nós teremos 3 minutos para ler esse texto. E depois, então, eu vou lançar a pergunta. Josué, capítulo 1. Leia aí no seu texto como é que diz. E você vai acompanhando no seu e eu vou acompanhando aqui no meu. E a gente, então, juntos, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso eternamente. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida, Josué. Como fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. E vocês sabem que essa promessa aconteceu há muitos e muitos anos atrás, quando ele chamou a Abraão da sua terra, para uma terra que ele lhe mostraria e que lhe daria por herança a todos os descendentes de Abraão. Muito bem. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gados fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, nós iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor Deus esteja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Simples assim. Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Muito bem. Agora eu faço a seguinte pergunta: o que é que Deus entregou a Josué para garantir a ele o sucesso da empreitada, a vitória na invasão da terra de Canaã? Quem pode me dizer alguma coisa? E você que está aí do outro lado pode escrever na tela. Ele deu a certeza da sua presença com ele todo o tempo. Deu a certeza da sua presença. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Muito bem. Quem pode me dizer outra coisa? A lei é ser seguida. Como? A lei. A lei. Ele pediu obediência à lei. Como é, Rejane? Como foi, a Rosane já falou? Que ele não se desviasse do caminho. Muito bem. Como? Entregou a ele a liderança. Entregou a Josué a liderança. Eu acho que é assim, é a certeza de que ele está presente sempre, ele está com ele. Muito bem. Muito bem. Vou refazer aqui a pergunta. O que foi que Deus entregou a Josué para garantir? Deus foi claro, objetivo com ele. Tudo isso que vocês falaram fazem parte de um pacote, de um compêndio. Mas uma coisa Deus disse a Josué: para que você tenha sucesso, para que você seja bem-sucedido, faça isso. Esforça-te, ser forte e corajoso. Vamos lá. Leiam o versículo 8 comigo. Vamos lá.
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela, ou medite nele, de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado. O que Deus está dizendo é que você conseguirá fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você terá esse cuidado se você meditar nele de dia e de noite. Não é uma vez por semana, nem apenas uma vez ao dia, rapidamente. Deus não está falando da leitura. Deus está falando de meditar. Medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, e assim, e só assim, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Irmão Isaías, então o segredo de Josué para ser bem sucedido está no contexto, está na palavra anterior. Você vai ser, lendo de trás para frente, o versículo é assim: Josué, você será bem sucedido e você terá o seu caminho próspero, será vitorioso em tudo que você fizer, se você fizer conforme tudo está escrito, para que você tenha o cuidado de meditar na minha lei de dia e de noite e não permitir que esta palavra se aparte da sua boca. Existe um segredo aí, e que eu vou chamar a sua atenção, para que você, junto comigo, agora a gente garimpe e mergulhe um pouquinho mais nessa palavra, para a gente entender este mistério. Tem um segredo de Deus aí, comigo, com você e com Josué. Vamos adiante, vamos adiante. Então, a base do sucesso de Josué está no versículo 8 desta leitura. Deus diz claramente: você só será bem sucedido se fizer exatamente dessa forma. Agora, Deus está dizendo a Josué o seguinte: se você quiser ser um grande general e ser bem sucedido, faça como eu lhe ordenei. Se você quiser governar este povo e ser bem sucedido, então medite neste livro dia e noite. Agora, irmãos, nós estamos diante de uma situação, de muito peso de responsabilidade. Josué está diante da iminência de um conflito nacional, de uma guerra. E vocês veem aqui, eu chamo a atenção de vocês para isso. Este é um momento crucial na vida da nação de Israel. Ela está prestes a receber o que havia sido prometido, o que eles sonham dia e noite, com essa terra, que diz a palavra de Deus que manda leite e mel. E o que é que Deus diz para Josué? Na iminência de uma guerra, ele não diz a Josué: Josué, eu vou enviar legiões para lutar com você. Eu vou capacitar esses homens para se tornarem espadachins inigualáveis. Não, Deus não diz nada disso. Deus fala algo, Marconi, diametralmente oposto a tudo que está para acontecer. Josué está numa situação de guerra, ele está tenso, mas Deus fala com ele o quê? Josué, medita na minha palavra dia e noite, e tu serás bem sucedido. O que é que nós precisamos aprender? O que é que Deus
quer nos ensinar com isso aqui? Irmãos, é que a nossa vida espiritual, ela funciona como o nosso corpo físico. Ela, assim como o corpo físico necessita de ingredientes para sobreviver, a vida espiritual, Radiel, também precisa de coisas para sobreviver, que nós, como cristãos, chamamos de disciplina espiritual. Se o cristão não tiver a sua disciplina espiritual, ele vai continuar vivendo fisicamente, mas ele pode morrer espiritualmente. Porque do jeito que ele se alimenta, do jeito que ele descansa, do jeito que ele trabalha, do jeito que ele faz as coisas seculares, ele precisa ter uma disciplina espiritual para manter a sua vida espiritual também em alta. E olha aqui o que é que Deus faz. Olha o que é que Deus faz. Deus diz a Josué que, independentemente da sua atividade, do seu projeto, do seu plano, ou do empreendimento que você estiver envolvido, seja ele que tamanho for, seja ele pequeno, micro, seja ele mediano, ou seja ele macro, não importa o tamanho daquilo que você está prestes a realizar, ou pretenda realizar, você só será bem-sucedido, você só terá a vitória, você só terá a bênção de Deus se você der importância ao seu relacionamento com aquele que tem o controle de todas as coisas. Josué, não importa quantos povos tenham ali, não importa os cananitas, os heteus, Jevezeus, não importa, pode ter quantas nações tiverem, você vai vencer. Porque eu estou lhe dizendo que você vai vencer, tão somente. E agora, receba no seu coração esta mesma palavra. Porque assim como Deus falou, Nina, com Josué, Ele está falando com você, está falando comigo. Qual é o seu plano, qual é o seu projeto, qual é a sua luta, qual é a sua guerra, que você vai ter que enfrentar agora, ou que você vai ter que realizar? O que é que você está desenhando para fazer? O que é que você está sendo chamado a realizar? É grande, pequeno ou não, não importa. Seja lá o que for, você vai ser vitorioso se tão somente você fizer tudo quanto está escrito. Se você obedecer, se você for obediente, se você sacrificar-se para obedecer. Josué entendeu o recado. Josué entendeu a mensagem. E como um general que entendeu a mensagem, o versículo 9 diz o seguinte, olha aí. O que é que diz aí o versículo 9? Odiel, está comigo? Lê aí o 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa foi a ordem. Esta foi a ordem. E Josué, imediatamente, no versículo 10, ele reproduz a ordem do Senhor. Pode ler o 10, só o 10, Odiel. Assim Josué ordenou aos oficiais, o povo. Assim que ele recebeu, do mesmo jeito ele chamou os líderes e os oficiais e deu a ordem. Agora, Josué sabe que de fato a sua liderança vai ser provada agora. Porque antes ele tinha um líder que estava acima dele, mas agora ele não tem.
Ele é o líder máximo desta nação. E ele agora vai dar uma ordem clara. É a primeira ordem clara e direta de Josué como comandante dos exércitos de Israel. Como líder da nação. É a primeira vez que ele vai dar essa ordem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre a primeira empleitada ou a primeira ação, quando você recebe uma liderança, quando você recebe um governo, quando você recebe uma responsabilidade tão grande dessa, quando você vai dar a primeira ordem, você tem força para fazer isso. Mas lá no fundo do coração, existe aquele receio, aquela dúvida. Agora sim. Agora a minha liderança vai ser testada, porque eu vou dar ordem. Eu não vou estar seguindo a ordem de alguém que me deu ordem. Foi Deus que me falou e agora eu vou dar a ordem. E ele dá a ordem. Quando ele seguramente, corajosamente, como Deus disse a ele, seja forte e corajoso. Quando ele deu a ordem, o que é que aconteceu? Vamos ler? Qual foi a ordem que ele deu? Versículo 11. Pode ler, Odel. Versículo 11. Qual foi a ordem que ele deu? Percorram o acampamento e ordene ao povo que lhe prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão deste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Marconi, Josué se porta como um verdadeiro líder. Ele é claro. Pois então, olha, o que é que acontece aqui? Josué, ele dá a ordem, mas ele dá uma ordem clara, não há nenhuma dúvida. Ele é preciso nas informações, na comunicação dele. Ele sabe que a comunicação, ela tem que ser clara, objetiva, precisa. Ele não pode titubear. Um dia sequer, um momento sequer, um segundo. E olhar para cima, pensar. Não! Ele dá a ordem e diz o seguinte: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo. Arranjem comida para daqui a 3 dias. Porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. Ele levanta todo o acampamento para preparar as provisões. Por quê? Porque numa guerra você não tem tempo de buscar comida, você tem que se preparar. Quando você vai entrar numa batalha, você tem que entrar pronto, você não tem que encontrar as armas lá, e nem tampouco arregimentar o sustento e a provisão lá, não. É um planejamento estratégico. Josué recebeu direção de Deus e diz: vocês façam isso. Digam ao povo que prepare mantimento, porque em 3 dias, 3, não é 2, nem 1, nem 1,5, é 3. Em 3 dias, nós vamos atravessar e vamos invadir. E a gente vai ter que estar pronto para o que der e vier. Irmão, você como cristão tem que estar pronto para a batalha. Josué estava pronto para uma batalha física, material. Você não tem mais essas batalhas, nem eu. As nossas batalhas não são batalhas físicas, não são com pessoas, muito embora elas também façam parte e sejam até usadas nesta batalha, mas a nossa luta não é mais contra as pessoas. Diz o apóstolo Paulo claramente que a nossa luta não é contra pessoas, e a expressão dele não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo. Ora,
Você tem que então estar pronto com as suas armas também, porque as armas da sua milícia não é carnal, mas é espiritual. A de Josué era carnal, era material, mas a sua e a minha é espiritual. E você sabe que a nossa luta é ferrenha. A nossa luta também é ferrenha. E vale para nós a mesma premissa que valeu para Josué. Que Deus deu a ele claramente, ele dá a mim e a você. Medite na minha palavra de dia e de noite, para fazer tudo quanto eu te ordenar, e assim você será bem sucedido, e assim você terá vitória. Agora, o que Josué fez foi uma obediência clara, direta, rápida, corajosa, e foi vitorioso. Porque as tribos e os generais e os oficiais o obedeceram prontamente. Porém, Josué, ele vai fazer uma coisa que eu li para você aqui, mas provavelmente você não se apercebeu. E eu vou voltar à leitura para que você se aperceba. Ele deu uma ordem aos seus oficiais, mas depois de dar a ordem, ele foi ter com 3 líderes. 3 líderes, ele foi ter com 3 líderes que havia um compromisso desses líderes ou uma permissão para esses líderes de permanecerem na terra que eles estavam, depois da vitória dos amalequitas, porque eram tribos que cuidavam de gado. E aquela manada toda para atravessar o Rio Jordão do outro lado, e aquela terra onde eles estavam era boa, no leste. E aí Moisés disse a ele: vocês podem ficar na terra. Podem ficar na terra. Mas fez um compromisso com eles. E esse compromisso teria que ser honrado agora com Josué, porque Moisés é morto. Vamos ler? Veja aí na sua Bíblia. Depois da ordem que Josué deu, passai no meio do arraial, ordenai ao povo dizendo: prepare os alimentos, prepare os suprimentos, porque nós vamos à guerra, nós vamos à batalha, e vamos precisar. Não vamos ter tempo de ir lá, plantar, colher, enfim, a gente tem que levar tudo pronto. Depois que ele dá a ordem, ele vai ter com 3 tribos, 3 chefes. E você já viu aí, que é o versículo 12. Ele vai ter com a tribo de Rúben, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Deixa eu explicar a vocês o que é que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo aqui, irmão Isaías? Queridos, o que está acontecendo aqui é uma preparação para uma guerra, porém, Josué está contando com 9 tribos, e 3 tribos poderiam ir ou ficar. Vai depender agora do reconhecimento dessas 3 tribos na liderança de Josué. Eles vão ter que olhar para Josué, acreditar que Josué vai ser como Moisés, e Deus está com ele como esteve com Moisés, porque eles poderiam não ir. O que é que aconteceu aí? Quando venceram os amalequitas, essas 3 tribos ocuparam uma boa terra às margens do Jordão, só que do lado de cá, e ali o gado tinha muita pastagem, muita, mas muita. Então, eles poderiam ficar ali porque eram não só pecuaristas, mas agricultores também. A terra boa, próxima ao rio, e eles poderiam já ficar ali. Mas um acordo foi feito. Qual foi o acordo? O acordo foi que 40.000 homens das tribos teriam que ajudar
as outras tribos no momento que eles invadissem a terra. Eles poderiam até ficar, deixar suas mulheres, suas crianças, seus bens, seus animais, mas 40 mil. Numa guerra ninguém pode abrir mão de 40 mil, não. E Josué, imediatamente, quando deu ordem às 9 tribos, ele correu para as 3 para fazer lembrar o acordo que eles tinham feito com Moisés. Vamos ler? Josué chega diante dos 3, pensando consigo, bom, se eles honrarem o compromisso que assumiram com Moisés, eles vão. Mas eles podem dizer, Moisés morreu, rei morto, rei deposto, não tem mais Moisés, nós estamos aqui com nossas mulheres, nossos filhos, nossos bens, nossos animais, tá bom demais aqui, a gente agora vai descansar. Josué, tá bom pra gente aqui já, a gente já chegou aqui, nós estamos satisfeitos com a terra que Moisés nos deu, e nós não queremos deixar nossas crianças e mulheres e o nosso povo. Tá bom, você resolva aí. Josué imediatamente corre lá e diz a Bíblia, diz a palavra de Deus no versículo 12, que ele diz o seguinte: falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: irmãos, a palavra, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. E Deus vela pelos homens que honram a sua palavra. Porque para Deus palavra é tudo. Para nós também. Porque foi a palavra de Deus que se encarnou. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra é tudo. Compromisso é tudo. Aliança é tudo. E com Deus é assim. Ou você é, ou você não é. Não existe diante de Deus absolutamente nada que seja meio termo. Com Deus é tudo ou nada. Ou o cara está com Deus ou não está. Eu estou assim, não está. Ou você é de Deus ou você não é. Se você dá uma palavra, ou você assume e cumpre, ou você não deu, ou a sua palavra não vale absolutamente nada. Estou certo ou errado? É a palavra de Deus. Josué, o que é que ele lembra aqui? A primeira coisa que ele diz é o seguinte: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. É a primeira coisa que ele faz. Lembrai-vos. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão. Porém, vocês, homens, passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, a ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso. O compromisso é: eu vou e vou me juntar às 9 tribos, aos chefes das 9 tribos, e nós vamos lutar até que o Senhor vos dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra. Porque aquelas 3 tribos já tinham recebido descanso, já estava quietinha, já estava com boa parte, já estavam tranquilos, já estavam numa terra em que poderiam ficar porque foi dada por Moisés. Vocês podem ficar aí porque Deus autorizou, tudo é vosso. Porém, quando nós invadirmos, vocês têm que ajudar os vossos irmãos, até que Deus dê descanso a eles, como deu a vocês agora. Adiante. Até que o Senhor dê descanso, então tornareis a terra da vossa herança, que eles já estavam, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol.
Então responderam a Josué dizendo, o que vem de lá para cá agora é o que interessa a Josué. Josué foi numa missão difícil. Ele espera que a palavra e o compromisso sejam honrados. Mas eles poderiam se levantar e dizer o que eu disse agora. Josué, olha, nós estamos quietinhos já aqui. Passa aí com o pessoal, as 9 tribos, invade lá, conquista lá, tudo é de vocês. Eu já estou com a minha terra aqui, Moisés já me deu, Moisés morreu. Mas o que é que ele diz? Então responderam a Josué, tudo quanto ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, nós iremos. Glória a Deus. O maior teste da liderança de Josué foi aqui. Por quê? Porque já haviam recebido o prêmio. E a coisa mais difícil do mundo é você contratar uma pessoa, pagar ela antes dela fazer o serviço, e depois ela ir lá e cumprir completamente o que acordou com você, se ela já recebeu o serviço. Você está acostumado e sabe disso. Quantas vezes você paga o serviço e depois de pagar, o sentimento é outro. Rapaz, já gastei até o dinheiro, eu vou atrás de outro que vai me pagar, depois eu faço o teu. Se desvia, não cumpre a palavra, foge, se esconde. É assim ou não é muitas vezes? É. Você já deve ter passado por essa experiência. Pagou tudo e agora está dependendo da pessoa. E aí você vai lá falar com a pessoa. Nós acordamos. Nós acordamos isso. Você disse que faria. Já inclusive recebeu o seu quinhão. Você depende de quê agora? Você depende da palavra dele, da honradez dele, da ética e da sinceridade dele, da verdade que há no coração dele. Mas se não houver, ele vai dizer, pai, eu vou fazer, mas agora não posso. Por quê? Porque até o dinheiro que você me pagou já acabou, eu preciso me sustentar. E aí ele vai trabalhar para outro. Josué, ele imediatamente não deixou nem esfriar. Quando ele fala com a tribo que está com ele ali, ele corre para os três e disse, lembrai-vos da palavra de Moisés. Vocês já receberam, nós não, nós vamos invadir, vamos para a guerra. Mas vocês acordaram com Moisés, que nos ajudariam. E a palavra foi certeira. Ou seja, Josué tem convicção agora de que, de fato, aquilo que Deus disse a ele antes, se cumpre na vida dele. Ou seja, aonde você colocar o seu pé, se você tão somente fizer tudo que está escrito na palavra, ou seja, você obedecer e meditar nela de dia e de noite, eu serei contigo, ninguém te resistirá. E foi o que aconteceu. Ninguém resistiu a ele, nem mesmo aqueles que poderiam se esquivar, não se esquivaram. Quando você está revestido da autoridade, até aqueles que podem te negar, eles vão ser compelidos, compungidos, eles vão ser constrangidos pelo Espírito de Deus a realizar aquilo que eles se comprometeram com você. E assim aconteceu com Josué. Assim aconteceu com Josué. Agora, o que eu vou dizer para vocês aqui agora, nós não lemos. Mas é algo que vocês já sabem. Mas que é preciso puxar um pouquinho aí pela memória. Josué, ele é um discípulo de Moisés. Moisés morreu, mas ele aprendeu. Ele aprendeu com Moisés. Desde os 40 dias lá no monte,
quando ele não se aproximava, mas ficou no meio da montanha aguardando ele descer, mesmo quando ninguém acreditava em Moisés, achava que ele já tinha morrido e o povo se desviou. Josué estava lá, de joelho, orando, acreditando no seu líder. Ele aprendeu com Moisés. Ele aprendeu a ter paciência, aprendeu a esperar. E aprendeu a fazer exatamente aquilo que lhe era ordenado. Ele era não só fiel, não só obediente, mas ele ia até o fim. E olha o que é que aconteceu aqui agora. Josué, quando obtém a resposta desses três, que ele provavelmente, possivelmente, teria alguma dúvida que receberia um sinal positivo, quando ele recebe, ele faz algo que vai trazer a ele um sentimento de alegria, um sentimento bom, porque é algo que ele já havia feito na época de Moisés, e ele vai fazer agora. Ele disse que em 3 dias, ele faria o quê? Atravessaria o Jordão. 3 dias. Quando ele recebe o sim de toda a tribo, ele dá um start em uma estratégia, da qual ele foi participante há muitos anos atrás, e que deu certo. Já está sabendo, Carlinhos? E ele disse, eu vou repetir a dose, porque aquilo ali foi Deus que mandou Moisés fazer, e eu vou fazer também. E ele faz. Quem lembra? Diga, Dani. Ele enviou 2 espias. Ele enviou 2 espiões à terra. Antes dos 3 dias, ele separou 2 homens de valor, assim como ele também estava incluso na separação dos homens de valor de Moisés. Ele separou 2 homens de valor e disse, vão, espiem a terra e tragam notícias. E esses 2 homens foram. E o texto seguinte diz o seguinte. O texto seguinte fala assim. Se você ler, e se alguém ler fora do contexto, esse texto vai ficar estarrecido, né, pastor? Porque esses 2 homens, eles vão para onde? Para um, quem lembra? Foi para um bordel. E se a gente lê esse texto assim, fora do contexto, opa, Josué separa 2 homens para ser espia da terra de Canaã. E os caras, o primeiro lugar que eles vão, e aí? Vamos estudar isso? Na próxima semana, é claro. Amém? Vamos ver o que é que aconteceu? Quem são esses homens? Como eles conseguiram chegar lá? Como foi a estada deles lá? Sabe quantos dias eles passaram lá? 3 dias. Porque era o tempo necessário. Era o tempo que Josué tinha dado para que ele tivesse notícias, e o povo já estava pronto, os homens estavam prontos para invadir. Amém? Vamos ficar de pé e a gente orar? Marconi, não precisa, pode ficar. E Zé também, pode ficar sentadinho aí. Eu sei das dificuldades. Tá certo? Vamos orar. Eu quero convidar você que está me acompanhando, Diana e demais pessoas, Valdir. Ô Valdir, um grande abraço para você, Valdir. Faz tempo que não te vejo. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe você. Eu quero convidar você para orar junto com todo o nosso grupo. Vamos orar? Pastor, é com você. Senhor, muito obrigado por essas ricas lições. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor, com o poder que há na tua Santa Trindade, pessoa do Espírito Santo e Deus Filho, o Senhor mesmo, aplique tua palavra Aplica, nos meu nossos Pai, corações. nos nossos corações. Somente a tua graça faz possível a gente viver essa palavra. É Não verdade. nos deixa ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Assim seja. Essa é a diferença, Senhor, entre o teu povo
e aqueles que rejeitam a tua lei. Glória a O Deus. teu povo se rende a ela e não se esquece dela e nela medita dia e noite. Amém, Jesus. Porque crê no poder santificador da tua palavra. Continua falando conosco nesta noite, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, para te ouvir e para sairmos desta Esta é a casa tua casa, santificados meu pela Deus. tua palavra. Então Amém. santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, querendo Deus, no próximo domingo nós estaremos juntos aqui. Amém?